Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAM, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Fala, galera do Missão 93, tudo tranquilo? Bora ir para mais uma aula, né, de raciocínio lógico, com foco na prova do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, da banca IDECAM aí, que vai ser a banca do edital de vocês. A banca de vocês, pessoal, trouxe esse edital aqui na parte de raciocínio lógico. Na aula passada, eu peguei esse edital aqui e destrinchei ele em 4 partes. Quais foram as partes? Esses tópicos aqui, ó, tópico 1, 2, 3 e 4. Lembrando que na aula 1 e na aula 2 a gente vai falar mais especificadamente sobre os tópicos 1 e 2. Na aula 3 a gente vai falar sobre operações com conjuntos. E na aula 4, raciocínio lógico que envolve problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Beleza. Na aula de número 1 e 2, que a gente vai tratar os tópicos 1 e 2, existem assuntos subimplícitos aqui nesse edital. Quais assuntos são esses? Esses aqui, ó, conforme eu demonstrei na aula passada. Pode cair para vocês no tópico 1 e 2, tanto proposição, tabela verdade, calendário, verdades e mentiras, tudo isso que está aqui nesse slide pode cair para vocês no tópico 1 e 2. Como é que você sabe disso, professor? Ao fazer uma análise de provas passadas da banca IDECAM, a gente vê que normalmente o edital é Ctrl+C, Ctrl+V. Quando eles mudam, quando a banca IDECAM usa, o edital é bem parecido, às vezes é praticamente igual. Ele pega o mesmo edital e troca a prova. Aí a gente vê que na parte de raciocínio lógico, o que eles trazem no tópico 1 e 2 aqui, ó, que são esses dois tópicos aqui que eu fiz essa subdivisão para vocês, são basicamente esses assuntos aqui. Então pode cair proposição, tabela verdade, associação lógica e assim sucessivamente. Lembrando que na aula de número 1, a gente viu esses assuntos aqui, ó. Na aula de número 1, a gente viu proposição lógica, tabela verdade, equivalência e negação, lógica de argumentação e diagrama lógico. E na aula de hoje, que é a aula de número 2, ó, a gente vai ver explicitamente esses assuntos aqui, ó. Associações lógicas, verdades e mentiras, problemas que envolvem calendários, orientação espacial e temporal, princípio das casas dos pombos e sequência de letras, números e figuras. Então, os assuntos da aula de hoje são esses assuntos que estão aqui, ó, a aula de número 2, que estão aqui do lado, no caso do meu lado direito, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? A gente vai tratar todos esses assuntos, vamos trazer questões aí da banca IDECAM. O primeiro assunto que eu trago aqui para vocês, ó, é associações lógicas. O que é isso, associações lógicas? Como o próprio nome já diz, o que é associação lógica? Problemas de associação, o examinador vai exigir que você faça o quê? Que você associe elementos. Então ele vai te dar uma série de informações e ele vai querer que você associe essas informações entre si para tirar uma conclusão lá, para você ver se a questão está certa ou se ela está errada. Vocês vão ver nas questões aí como é que pode cair esses problemas de associação. Então, basicamente, ele vai te dar várias informações, às vezes vai ficar até um pouco confuso, mas, de certa forma, existe maneira de você fazer a associação entre essas informações que o examinador te dá. Ele pode te dar o quê? Ele pode te dar ou uma listagem de elementos, ou solicitar para que você associe elementos entre si, ou a presença de informações adicionais para realizar a associação. Então, isso aqui, quando você está diante dessa situação, você está diante de problemas de associação lógica. Aí a gente vai ver a questão, você vai ver que fica mais tranquilo. E quais são os passos para você resolver, né? Para você resolver problemas de associação. Primeira coisa que você tem que fazer, quando você estiver diante de um problema de associação lógica, é você relacionar todas as possibilidades. O examinador vai te dar várias informações, você vai ter que relacionar aquelas informações que ele te deu, para você poder fazer associações entre os elementos fornecidos. Depois que ele fizer dessas informações, você fizer essa associação, você vai conseguir chegar numa conclusão para dizer se ela é correta ou se a questão é falsa, beleza? Olhando assim de forma inicial, pode parecer um pouco complexo você entender, mas a gente vai fazer com a questão, você vai ver que é tranquilo. Basicamente, o examinador te dá várias informações e, de uma certa maneira, existe a possibilidade de você fazer associação dessas informações entre si. Ao associar essas informações, você vai conseguir chegar na sua conclusão. Olha o que a questão de número 1 traz aqui, que eu trago aqui para vocês, questão da banca IDECAM. Em uma licitação para fornecimento de bebidas não alcoólicas, participaram os representantes José, Marcos, Danilo e Wilson. Então, vou até colocar o nome deles aqui, ó.
José, Marcos, Danilo e Wilson. Então a gente já sabe que participaram esses representantes aí. Aí a banca vai começar a te dar informações, que de certa forma você vai conseguir associar essas informações entre si. Beleza. Aí a banca vai e fala bem assim pra gente, ó. Durante a apresentação das propostas, José encontrava-se com a melhor oferta. Beleza. Então o José, eu vou até colocar aqui, ó, melhor oferta. A melhor oferta era de quem? Era do José. Então vou colocar aqui, ó, melhor oferta é do José. Beleza. Então essa daqui foi a nossa primeira informação. Melhor oferta era do José. Beleza. Então a gente fez até aqui, ó. Depois ele vai e diz: Marcos não estava em primeiro na classificação. Aí ele vai e diz aqui, ó, Marcos não estava em primeiro na classificação. Beleza. Se Marcos não estava primeiro na classificação, implicitamente a banca está te dizendo, como a classificação só tem 4 pessoas, implicitamente está te dizendo que Marcos ou está na segunda, ou na terceira, ou na quarta posição. Foi uma informação que não prestou para nada, porque como ele já disse que a melhor oferta era de José, a gente já sabe que quem está em primeiro era José. Então essa informação aí não ajudou em nada, porque o fato de dizer que Marcos não estava em primeiro era uma informação que a gente já sabia, porque como José já estava em primeiro, a gente já sabia que o Marcos não era o primeiro da classificação. Então o Marcos em específico, ele vai estar ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta posição, por conta dessa informação. Mas a primeira informação também dava para subentender isso. Show de bola. Então a gente fez até aqui. Próxima informação que a banca dá foi a seguinte, ó. Danilo tinha proposta pior que Marcos. Então vou colocar aqui, ó, proposta pior do que a de Marcos. Proposta pior que Marcos. Pior que a de Marcos. Quem tinha uma proposta pior do que a de Marcos? O Danilo. Se o Danilo tinha uma proposta pior do que a de Marcos, o que a banca está te dizendo implicitamente aqui, ó? Ela está te dizendo essa conclusão aqui, ó. Que no caso do Marcos chegar em segundo, ter a segunda melhor proposta, né? O Marcos ter a segunda melhor proposta, o Danilo, nessa mesma situação, ele vai ter a terceira. Agora, se o Marcos chegar na terceira posição, o Danilo vai ter a quarta posição. Por quê? Porque a gente já sabe que a proposta do Marcos, ela vai ser pior do que a de Danilo. Ou seja, o Marcos sempre vai ter uma posição acima do que a de Danilo. Então, no caso do Danilo ter a segunda melhor proposta, no caso do Marcos ter a segunda melhor proposta, o Danilo vai ter a terceira. E no caso do Marcos ter a terceira melhor proposta, o Danilo vai ter a quarta. Por quê? Porque sempre o Marcos vai ter uma posição melhor do que a de Danilo, porque ele diz que a pior proposta é a de Marcos, a proposta pior que a de Marcos é a de Danilo. Ou seja, se o Danilo tem uma pior proposta, sempre o Marcos está numa posição superior da de Danilo. Então, se o Marcos ficar em segundo, o Danilo fica em terceiro. Se o Marcos ficar em terceiro, o Danilo fica em quarto. Então, repara, essas informações aqui, ó, o examinador não te dá de cara, mas ele dá de uma forma que você consegue subentender. Pelo fato dele ter dito que a proposta pior do que a de Marcos era de Danilo, implicitamente você tinha que ter essas conclusões aqui, que no caso do Marcos ficar em segundo, Danilo em terceiro. Marcos em terceiro, Danilo em quarto, beleza? Aí depois a banca continua. Então a gente já fez até aqui. Aí depois ele vai e fala: e o Wilson tinha preços superiores ao de Danilo. Vou colocar aqui, ó, o Wilson tinha preços, o Wilson tem preços superiores ao de Danilo. Quando ele diz que o Wilson tem preços superiores ao de Danilo, o que a banca está querendo que você tire de conclusão aqui? Se a gente já sabe que o Wilson tem preço superior comparado ao de Danilo, em outras palavras, pessoal, a banca está te dizendo que o Wilson ele vai ter a pior proposta de todas, por conta disso daqui, ó. Se a gente já sabe que o Wilson tem preços superiores ao de Danilo, implicitamente ele está te dizendo que a proposta de Wilson vai ser pior do que a de Danilo. A proposta de Wilson será pior
é pior do que a de Danilo. É pior do que a de Danilo. É pior que a de Danilo. Que a de Danilo. Beleza. Que a de Danilo. Beleza. Como é que você sabe disso daqui, ó? Se o Wilson tem preços superiores ao de Danilo, e o Danilo sempre está uma posição inferior comparada com a de Marcos, então implicitamente a banca está te dizendo que o Wilson possui a pior proposta de todas. Por quê? Porque, olha só, essa situação aqui, a gente acaba de confirmar que essa situação aqui não existe, ó. Por quê? Porque se essa situação aqui existisse, a gente já sabe que a melhor proposta é a de quem? É a de José. O José é o primeiro. A gente já sabe que se o Marcos ficar em segundo, o Danilo fica em terceiro. Se o Marcos ficar em terceiro, o Danilo fica em quarto. Mas por que você excluiu essa situação aqui, professor? Eu excluí essa situação porque nesse caso em específico, supondo que o Marcos seja o terceiro e o Danilo seja o quarto, ia sobrar para o Wilson a segunda posição. Mas só que pelo fato da banca ter dito que o Wilson tem preços superiores ao de Danilo, então o Wilson não pode estar na segunda posição. Então, ao dizer essa informação aqui, ó, a banca basicamente queria que você percebesse que a nossa situação é explicitamente essa primeira aqui, ó, em que o Marcos está em segundo e que o Danilo está em terceiro. Logo, resta para o Wilson somente qual posição? Somente a quarta posição. Ou seja, como o Wilson tem preços superiores ao de Danilo, então o Wilson necessariamente vai ter que estar na quarta posição. Ou seja, ele vai ter a pior proposta entre os 4 candidatos. Então, basicamente, o primeiro candidato, a melhor proposta é a de José, a segunda melhor proposta é a de Marcos, e a terceira é de Danilo, e a quarta é de Wilson. Beleza. Aí depois a banca vai e fala, nessa situação, é correto afirmar que o representante com a segunda melhor proposta foi quem? Nessa situação, ó, a segunda melhor proposta foi de quem? Foi de Marcos. Então, o nosso gabarito aqui, ó, vai ser a letra C de casa, beleza? Então, como é que é essas questões que envolvem associações lógicas? A banca vai te dar várias informações. E através dessas informações que ela vai te dar, ela quer que você associe essas informações entre si, conforme a gente fez aqui, ó. Ela não te dá de mão beijada, ela quer que você pense um pouquinho. Por exemplo, quando ela te diz que melhor oferta é a de José, implicitamente ela está te dizendo que o José é o primeiro da lista ali, que possui a melhor oferta, é o primeiro. Essa segunda informação aqui, ó, ela foi informação irrelevante. Dizer que Marcos não estava em primeiro na classificação foi irrelevante, porque quando ele disse que a melhor oferta era de José, implicitamente a gente já sabia que Marcos não era o primeiro na classificação. Então foi uma informação que não prestou para nada. A terceira informação, a proposta pior do que a de Marcos é a de Danilo. Aí a banca queria que você percebesse, se a proposta pior do que a de Marcos é a de Danilo, então no caso do Marcos ficar em segundo, o Danilo fica em terceiro. No caso do Marcos ficar em terceiro, o Danilo fica em quarto. Beleza. E a última informação que sacramentou tudo foi dizer que o Wilson tem preços superiores ao de Danilo. Ou seja, o Wilson implicitamente não pode estar na segunda posição, porque se ele tivesse, ele teria preços, no caso, teria preços inferiores comparado a Danilo. Aí ele teria uma proposta melhor, porque quanto menor o preço da proposta, melhor a proposta nessa situação aqui. Beleza, então dizer que o Wilson tem preços superiores ao de Danilo, aí a banca sacramentou que o Wilson ele está explicitamente na quarta posição. Logo, a posição segunda vai ser a de Marcos, beleza? Então, problemas de associação lógica é basicamente isso. A banca vai te dar informações e ela quer que você associe esses elementos entre si. Show de bola. Bora para a questão de número 2, também aí da Banca IDECAM. A questão de número 2, ela fala bem assim pra gente, ó. Deixa eu botar aqui pra gente ler de boa. Joaquim, um advogado residente na cidade X, marcou uma reunião a ser realizada na cidade Z com Pedro, Antônio e Rafael, a fim de discutir um importante caso. Ao organizar o transporte até o local marcado, ele descobriu que Antônio não tem carro e mora mais perto do que Joaquim. Pedro tem carro e mora mais próximo de Antônio. Antônio não tem carro e mora em outro estado. Joaquim mora próximo de Rafael, que tem carro e mora entre Antônio e Pedro. De acordo com as informações apresentadas, considerando que os 4 vão viajar juntos, a pessoa mais adequada para dar uma carona aos demais é quem? Então a banca quer saber
qual que é a pessoa mais adequada entre esses quatro colegas aí para dar a carona para todo mundo. Beleza. Então, bora lá. Primeira informação aqui, ó. Vou ler novamente, vou colocar aqui, vamos desenvolver o nosso raciocínio hoje, junto aqui, ó. Joaquim, um advogado residente na cidade X, marcou uma reunião a ser realizada na cidade Z, com Pedro, Antônio e Rafael. Então, a gente tem quatro pessoas, né? Que é o Joaquim, o Pedro, o Antônio e o Rafael. O Antônio e o Rafael. Beleza, a gente tem esses quatro amigos aí. Aí a gente vai ter que dar uma lida nas informações e ver o que a banca fala pra gente. Porque, de certa forma, existe a possibilidade de você fazer essas associações aqui entre os elementos. Porque senão não tem como você terminar a questão. Então ele vai e fala, Joaquim, um advogado residente na cidade X, marcou uma reunião a ser realizada na cidade Z com Pedro, Antônio e Rafael. Então a gente tem quatro pessoas, ó, Joaquim, Pedro, Antônio e Rafael, a fim de discutir um importante caso. Ao organizar o transporte até o local marcado, ele descobriu o quê? A primeira informação que ele fala, ó, Antônio não tem carro e mora mais perto que Joaquim. Pessoal, se o Antônio não tem carro, existe a possibilidade dele dar carona? Não. Então, a gente já corta o Antônio, pelo fato da banca dizer que ele não tem carro. Então, o Antônio não é o cara que vai dar a carona. Então, só nisso daqui, ó, você já poderia excluir a letra A. Beleza? Ah, professor, fiquei com dúvida na hora da prova, não lembrei. Mas só de você ler isso daqui, ó, você já aumentava a sua probabilidade de acertar no chute, por exemplo, em 33, de 25% para 33,33, ó. Porque se eram quatro alternativas, caso você chutasse, a probabilidade de você acertar cada uma era de 25%. Agora, excluindo essa primeira, ó, passa a ser 33% para cada uma. 33,33. Beleza. Então, beleza. Então, se eu já sei que não é Antônio, então eu já excluo o Antônio aqui, ó. Antônio não é o cara que vai dar a carona. Beleza. Aí depois a banca vai e fala bem assim, ó. Vamos ver sobre aqui, ó. A banca vai e fala bem assim, ó. A gente já sabe que não é Antônio, ele mora mais perto que Joaquim. Pedro tem carro e mora mais próximo do que Antônio. Antônio não tem carro e mora em outro estado. Joaquim ele mora próximo de Rafael, que tem carro e mora entre Antônio e Pedro. Beleza. Se você reparar, a banca não fala nada sobre o fato de Joaquim ter ou não ter carro. Não tem como você adivinhar se ele vai ter ou não. Se a banca não dá essa informação, não tem como você adivinhar que o Joaquim vai ter ou não vai ter carro. Então, se a banca não garante que ele tem carro, a gente não sabe. Não sabemos se ele tem carro. Não sabemos se ele tem carro. Não sabemos se ele tem carro. Se ele tem carro. Pessoal, se a gente não sabe que Joaquim tem carro, a gente não pode marcar como verdadeiro o fato de Joaquim dar a carona. Então, a gente exclui também o fato de Joaquim dar a carona, porque com as informações que a banca apresentou pra gente, a gente não sabe se ele tem ou não tem um carro. Se a gente não sabe se ele tem ou não tem um carro, então a gente exclui a possibilidade da carona ser dada por Joaquim. Beleza. Agora bora falar sobre os dois aqui, né? Que é o Pedro ou o Rafael, que vai ser um dos dois que vai dar essa carona aí pros quatro. Show de bola. Aí a banca vai e fala bem assim, ó, sobre Rafael aqui, por exemplo, ó. Joaquim mora próximo de Rafael. Então, no caso do Rafael aqui, ó, a gente tem o Joaquim que mora próximo, A gente vai ter, além do Joaquim que mora próximo, ele vai dizer assim, ó, Joaquim mora próximo de Rafael, que tem carro. Então, a gente já sabe que ele tem carro, então tem como ele dar a carona. E que ele mora entre Antônio e Pedro. Se Joaquim mora entre Antônio e Pedro, ó, mora entre Antônio e Pedro. Entre Antônio e Pedro. Então, a gente já tem informações aqui, ó, muito boas sobre Joaquim. A gente já sabe, sobre Rafael, desculpa, a gente já sabe que ele mora próximo do Joaquim e ele mora entre o Antônio e Pedro. Então, por enquanto, Rafael é o melhor de todos para dar carona, porque ele mora próximo de todo mundo. Ele mora próximo do Joaquim e ele mora entre os dois ali, que é o Antônio e o Pedro. Então, ele é um fortíssimo candidato aí para dar essa carona aí para os quatro amigos. Tá faltando a gente analisar o Pedro. Olha o que a banca diz sobre o Pedro. Vamos lá. Antônio não tem carro e mora mais próximo, mais perto de Joaquim. Pedro tem carro, então a gente já sabe que Pedro tem carro, porque o fato de ter carro, tem carro. O fato de ter carro é uma informação aqui muito importante. Porque se ele não tiver carro, não vai ter como ele dar a carona. Então, para dar a carona,
implicitamente, a banca queria que você percebesse que para dar carona, você tem que ter um carro. Beleza, agora bora ver sobre o Pedro aqui, ó. Pedro tem carro e mora mais próximo de Antônio. Então a gente já sabe que Pedro, ele mora próximo de Antônio, mora próximo de Antônio, mora próximo de Antônio, próximo de Antônio, próximo de Antônio. E a gente já sabe que o Pedro também, bora ver se ele fala mais alguma informação. Antônio não tem carro e mora em outro estado. Joaquim mora próximo de Rafael, que tem carro, e mora entre Antônio e Pedro. E ele mora de certa forma, eu não sei se é perto ou se é longe, mas ele mora entre Antônio e Pedro ali com relação ao Rafael. Beleza, então ao analisar essas informações aqui, ó, só com as informações que a banca deu, a gente percebe que o melhor candidato de todos aqui para dar carona, no caso, pessoal, vai ser quem? Vai ser o Rafael, porque o Rafael, ele tem correlação com todos os três amigos, o Pedro não. O Pedro vai ter relação com o fato de morar próximo a Antônio e, de certa forma, ficar entre, aqui ó, Joaquim mora próximo de Rafael, que tem carro, e mora entre Antônio e Pedro. E essa outra última informação aqui, ou seja, de todos os quatro amigos, o que mais tem capacidade ali para dar carona para todos eles é o Rafael, porque o Rafael tem correlação com todos os outros três. Já o Pedro não, o Pedro, pelo menos aqui ó, a banca não faz nenhuma relação com o fato entre o Pedro e o Joaquim. A gente não sabe nada sobre o Pedro e o Joaquim, se eles moram próximo ou longe. Beleza? Se a gente não sabe nada, a única pessoa que a gente tem relação com todo mundo é o Rafael, que ele mora próximo de Joaquim e ele mora entre o Antônio e o Pedro. Então, a pessoa mais, vamos dizer, habilitada aí para dar essa carona, no caso, é o Rafael. Então, o nosso gabarito aqui, ó, vai ser a alternativa de letra D de dado. A pessoa que vai dar a carona para os quatro amigos vai ser o Rafael. Então, pessoal, isso aqui é mais uma questão de associação. A banca vai te dar informações e, de certa forma, essas informações vai existir a possibilidade de você relacionar elas entre si. Aí você vai ter que fazer esses tipos de raciocínio, tá? Show de bola. Então, agora a gente vai falar sobre questões de verdades e mentiras. Como é que você vai saber que está diante de uma questão de verdade e mentira? Existe um método muito tranquilo para tu fazer esse tipo de questão. Vou ensinar para vocês. Questões de verdades e mentiras. No geral, essas questões podem apresentar frases que podem ser verdadeiras ou mentirosas, mas só que você não sabe quais são as frases verdadeiras e quais são as mentirosas. Então, através de raciocínio lógico, tu vai ter que descobrir se a frase que o examinador falou, ela é verdadeira ou ela é falsa. Quais são os passos, né, para você resolver problemas de verdades e mentiras? Primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que encontrar dentro da questão informações que são contraditórias. Por exemplo, a questão fala bem assim, ó, dentro dessas quatro afirmações que eu passei para vocês, eu sei que uma delas por exemplo, uma delas é verdadeira. Mas vamos supor que na frase de letra A fala bem assim, a Ana fala que Joaquim comeu bolo. Aí na frase de número 2, Joaquim fala que a Ana comeu o bolo. Se só uma delas for verdadeira, repara que essas frases são contraditórias. Porque se só uma é verdadeira, uma fala que o outro comeu e o outro fala que a outra comeu. Então, são frases contraditórias. Então, ao procurar frases contraditórias, implicitamente você vai saber que uma é verdadeira e que a outra é falsa. Então, a mãe aqui para você fazer questões de verdades e mentiras é encontrar as frases que são contraditórias. Depois que você encontra as frases que são contraditórias, as demais você já sabe que vão ser verdadeiras. Dentre aquelas duas contraditórias, uma vai ser verdadeira e outra é falsa. Agora vamos supor que tem quatro informações. Se você tem duas contraditórias, então dentro dessas duas, uma é verdadeira e outra é falsa. Já as outras duas que sobrou são verdadeiras. Aí você consegue, através disso, dizer qual vai ser a sua conclusão correta no final. Beleza? Bora para a primeira questão aqui, ó, para a gente ver como é que cai. Questão da banca IDECAN aí. Questão trouxe assim pra gente, ó. Questão falou bem assim. 4 pessoas estão participando de uma dinâmica na qual precisam adivinhar quem é a professora. Para isso, elas fazem as seguintes declarações. A Paula diz o seguinte, ó. A Paula diz o seguinte. Ela fala, a Paula diz assim, ó. Melissa é a professora. Beleza. Ela diz que Melissa é a professora. A Ana diz, eu não sou a professora. Aí a Melissa vai e diz, Rafaela que é a professora.
Aí a Rafaela vai e diz assim pra gente: Melissa está mentindo. Sabendo-se que apenas uma delas está mentindo, quem é a professora? Beleza. Como é que você faz esse tipo de questão? É uma caça de frases contraditórias. Você tem que procurar aí dentro dessas 4 frases aí, 2 que são contraditórias. Bora procurar? Olha só. A Paula diz, Melissa é a professora. Beleza. Aí depois que a Paula diz que Melissa é a professora, a Rafaela fala bem aqui, ó. Melissa está mentindo. Melissa está mentindo. Beleza. Repara, essas 2 frases aqui, ó, elas são o quê? São contraditórias. Primeira coisa, a Paula diz que a Melissa é a professora e depois a Rafaela diz que a Melissa está mentindo. Beleza. Se você reparar, essas frases aqui, ó, elas são... não são essas aqui que são contraditórias, são essas aqui, ó. Rafaela, bora ver aqui, ó. A Melissa fala, Rafaela é a professora, e a Rafaela fala, Melissa está mentindo. Essas 2 que são contraditórias. Beleza? Por que essas 2 aí que são contraditórias? Ó, a Melissa diz, a Rafaela é a professora. E a Rafaela diz que a Melissa está mentindo. Ou seja, uma diz que a professora é a Rafaela e a outra diz que essa que diz que a professora é a Rafaela diz que ela está mentindo. Ou seja, são 2 frases que não tem como coexistirem. Uma necessariamente vai ter que ser verdadeira e outra necessariamente vai ter que ser falsa. Por quê? Porque elas possuem contradições. Uma diz que a Rafaela é a professora e a outra diz que essa que diz que a Rafaela é a professora, que no caso é a Melissa, está mentindo. Ou seja, essas 2 frases aqui, ó, elas são contraditórias. Se essas 2 frases são contraditórias, necessariamente uma vai ser verdadeira e a outra vai ser falsa. Então, em questões de verdades e mentiras, o primeiro passo é encontrar frases que são contraditórias. Beleza, aí olha o que a questão diz aqui pra gente, ó. Sabendo-se que apenas uma delas está mentindo. Ou seja, se você sabe que apenas uma está mentindo e dentro das 4 frases temos 2 que são contraditórias, então necessariamente o que a Paula e o que a Ana diz é verdadeiro, porque só é falso uma dessas 2 informações aqui, ó. Então, como a Paula diz que Melissa é a professora e a Ana diz eu não sou a professora, essas 2 informações necessariamente são verdadeiras. Por quê? Porque dentro das frases contraditórias a gente sabe que uma vai ser verdadeira e que a outra vai ser falsa. Porém, tirando essas 2 frases contraditórias, as demais são todas verdadeiras, porque só uma de todas as 4 que vai estar mentindo. Ou seja, só uma e como só 2 que são contraditórias, então a mentira é uma dessas 2 aqui. Beleza. Mas só com isso daqui você já resolveu a questão, porque a banca está querendo saber quem é a professora. Se você já sabe que uma dessas 2 aqui é verdadeira e outra é falsa, você nem precisa saber qual é verdadeira e qual é falsa, porque dentro dessas outras 2 informações que restaram, a banca já diz quem é a professora. Porque Paula diz que a professora é a Melissa. Ou seja, quem vai ser a professora? No nosso caso aqui vai ser a Melissa, alternativa correta, letra D de dado. Beleza? Então, pessoal, questões de verdade e mentira, primeira coisa a ser feita é procurar frases que são contraditórias. Nesse nosso caso aqui, ó, são essas 2 últimas aqui, em que a Melissa diz que a Rafaela é a professora e a Rafaela diz que a Melissa é mentirosa. As demais não possuem contradições. São frases, por exemplo, Paula diz Melissa é a professora, não está em contradição com nenhuma outra, e a Ana diz eu não sou a professora, também não está em contradição com nenhuma outra. As únicas que estão em contradições são essas 2 últimas, então uma é verdadeira e outra é falsa. Logo, as que restaram são todas verdadeiras, aí ficou fácil de descobrir que quem é a professora é a Melissa. Beleza? Dito isso, bora para a questão de número 3. Questão de número 4, desculpa. Questão de número 4 fala bem assim pra gente, ó. Em uma escola de ensino fundamental, a professora questionou 5 crianças sobre o sumiço do livro de um dos colegas. Quando foram questionadas, as crianças responderam. A primeira que respondeu, né, a criança de número A. Foi a criança E, respondeu a criança de número A. Beleza. Não fui eu, respondeu a criança de número B. De número B, ó, de letra B. A terceira, a criança B está falando a verdade, respondeu a criança C. Beleza. Aí a criança D vai e fala. Foi a criança A, respondeu a criança D. Cara, encontramos a contradição, ó. Essa frase aqui, ó,
ela está em contradição com a primeira. Se você reparar, ó, essas duas frases elas estão em contradição. Porque a criança de E diz, a criança E foi a criança E, respondeu a criança A diz que foi a criança E. E a criança D diz que foi a criança A, ou seja, a criança A diz que foi outra e uma outra criança diz que foi a criança A, ou seja, são frases que não podem coexistir. Necessariamente uma vai ter que ser verdadeira e outra vai ter que ser falsa. Por que elas não podem coexistir? Porque elas possuem contradição entre si. Se essas duas frases aqui, ó, possuem contradição entre si, então necessariamente uma é verdadeira e a outra é falsa. Possuem contradição entre si. Contradição. Então necessariamente uma delas vai ser verdadeira e a outra vai ser falsa. Aí bora para a última aqui, ó. A criança D está mentindo, respondeu a criança E. Beleza. Aí a questão vai e fala: sabendo-se que uma destas 5 crianças escondeu o livro do colega e que uma delas está mentindo, ó, só uma delas está mentindo. Como a gente sabe que só uma delas está mentindo e só tem 2 frases que são contraditórias, então necessariamente dentro dessas 2 frases contraditórias, uma vai ser verdadeira e a outra vai ser falsa. Logo, as outras 3 frases que restaram, que é as falas da criança B, C e E, são todas verdadeiras. Ó. Essa fala é verdadeira, essa fala é verdadeira e essa fala é verdadeira. A que vai ser falsa vai ser uma dessas 2 aqui, que eu ainda não sei qual é. Beleza. Sabendo-se assim, quem foi que escondeu o livro do colega? Aí bora ler essas informações. Ó. Olha o que a segunda informação diz. Não fui eu, respondeu a criança B. Então a criança B diz que não foi ela. Beleza. Se a criança B diz que não foi ela, isso daqui não ajudou em nada a gente, porque a gente quer saber quem foi o que escondeu o livro. Show de bola. Beleza. Aí a terceira informação. A criança B está falando a verdade, respondeu a criança C. Certinho. A criança D está mentindo, respondeu a criança E. Beleza. Se essa informação aqui, que diz que a criança D está mentindo, respondeu a criança E, então a gente acabou de descobrir qual que é a nossa frase falsa, né? Que foi a fala da criança D. E a criança D diz que foi a criança A. Então essa fala aqui, ó, é a nossa fala falsa. Então a nossa fala verdadeira vai ser a fala de número, a nossa fala primeira. Logo, quem escondeu o livro foi a criança E, que representa no nosso cenário aqui a alternativa de letra D de dado. Beleza? Como é que você fez isso, professor? Explica de novo. Primeira coisa, você vai procurar em questões de verdades e mentiras frases que são contraditórias. As frases que são contraditórias é a primeira e a quarta. Então, dentro dessas 2 aqui, ó, uma é verdadeira e a outra é falsa. Logo, as que restaram, que são as outras 3 falas, todas elas são verdadeiras, ó. Então, quando a criança B diz que não foi ela, é uma informação verdadeira. Quando a criança C diz que a criança B está falando a verdade, também é uma informação verdadeira. E na última fala aqui, ó, a criança D está mentindo, respondeu a criança E. Como a gente já sabe que essa fala também é verdadeira, então necessariamente o que a criança D respondeu é uma mentira. Então, dentro das 2 frases que estão em contradição, a gente acabou de encontrar qual que é a frase falsa, que no caso é a quarta frase, que é o fato da criança D dizer que foi a criança A. Então a gente já sabe que não foi a criança A, porque se a criança D é a que está mentindo e ela diz que foi a criança A, então a gente já sabe que não é a criança A. Logo, a frase primeira está correta, quando a criança A diz que foi a criança E. Então, o que restou pra gente é que quem escondeu o livro ali, quem escondeu o livro, no caso, foi a criança E, beleza? Então, basicamente, questões de verdades e mentiras, a manha de você fazer ela é procurar frases contraditórias. Depois que você encontra as 2 frases contraditórias, a questão sai bem rápido. Se as 2 são contraditórias e ela, por exemplo, diz que uma está mentindo, as demais são todas verdadeiras. Aí você consegue rapidinho chegar na sua resposta. Beleza? Dito isso, bora falar agora sobre exercícios que envolvem calendários. Para você resolver exercícios que envolvem calendários, é importante você saber quantos dias possui cada mês do ano. Aí tem a regra da mão. Como é que você faz a regra da mão? Ó, quando cair em cima do osso, possui 31 dias. Quando cair, por exemplo, você tem o seu punho aqui, ó. Se cair em cima do osso, possui 31 dias. Janeiro, 31. Fevereiro, dependendo do ano, se for bissexto ou não, vai ter 28 ou 29 dias. Março vai ter 31. Sempre quando cair em cima do osso, ó, tem 31 dias. E quando cair entre o osso,
possui 30 dias, ó. Quando cai, tirando fevereiro, que vai ter ou 28 ou 29. Já os demais, ó, vai ter 30 entre o osso e em cima do osso vai ter necessariamente 31 dias, tá? Então isso aqui é uma manha para você saber quantos dias tem cada mês do ano sem precisar ficar gravando. Então, janeiro, 31, fevereiro, 28 ou 29, dependendo do ano. Março, 31. Aí depois vem janeiro, fevereiro, março, abril, vai ter 30. Beleza, depois maio, como maio cai em cima do osso, 31 e assim sucessivamente. É uma forma de você lembrar quantos dias cada mês do ano possui. Por quê que você precisa se lembrar? Porque questões que envolvem calendário, pode cair isso daí para vocês. Além disso, você tem que se lembrar que uma semana possui 7 dias consecutivos e que em anos normais a gente vai ter um total de 365 dias. E em anos que são bissextos, a gente vai ter um total de 366 dias, beleza? Dito isso, bora para a nossa primeira questão aqui, ó, questão de número 5. A questão de número 5 fala bem assim pra gente, ó, em 2024, o primeiro dia de junho, então o primeiro dia de junho, possui um total, ó, vai ser em um sábado. Então, o primeiro dia de junho vai ser em um sábado. Então, a banca dá essa informação aqui pra gente. O primeiro dia de junho é em um sábado. A banca quer saber qual que vai ser o último dia de julho. O último dia de julho. Último dia de julho. Qual que vai ser o último dia de julho, pessoal? A gente vai descobrir agora. Então, a gente já sabe que o primeiro dia de junho é em um sábado, vamos descobrir qual vai ser o último dia de julho. Beleza. Utilizando a regra da mão, você tem que se lembrar que junho possui 30 dias, ó. Vou até botar aqui para vocês, ó, junho. Ó, janeiro caiu no osso, fevereiro entre o osso, maio no osso, abril entre os ossos aqui, ó. Maio em cima do osso, junho, que é o que a gente quer, né? Junho vai ter quantos dias? Ó, junho, no caso aqui, vai ter um total de 30 dias. Já o mês de julho vai ter 31 dias. Então, junho tem 30. Então, vou até colocar aqui, ó, junho tem um total de 30 dias. E julho, junho e julho tem um total de, no caso aqui, 31 dias. Julho, 31 dias. Beleza. A banca diz que o primeiro dia de junho foi em um sábado. Show de bola. Ela disse que o primeiro dia de junho foi em um sábado. Beleza. E ela quer saber qual que vai ser o último dia de julho. Beleza. Então, vou fazer aqui um esqueminha aqui para ficar fácil. Ó, supondo que agora, vou colocar agora aqui, ó. Agora, a banca diz que é primeiro dia de julho. Agora, que é o primeiro dia de julho, é um sábado. Beleza. Então, eu já sei que agora, que representa o primeiro dia de julho, vai ser um sábado. Beleza, um sábado. Esse é o agora. Daqui, quantos dias vai dar o último dia de julho? Ó, se agora representa o primeiro dia de julho, quantos dias vai dar? Ó, do primeiro dia, se julho, né? Aqui a gente está falando de julho. Se julho janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho. Não, então aqui é o primeiro dia de junho. Sempre confundo junho com julho. Junho. Beleza. Aqui é o primeiro dia de junho. Se agora representa o primeiro dia de junho e é um sábado, e eu sei que junho tem 30 dias, então junho aqui, ó, quantos dias faltam para finalizar o mês de junho? Faltam 29 dias. Por quê? Porque 29 dias com 1 representa os 30 dias completos, que representam os 30 dias de junho. 30 dias de junho. 30 dias de junho. Beleza. Junho. Show de bola. Aí, para você chegar ao último dia de julho, você tem que somar mais quantos dias? Mais 31. Mais 31 dias, que vai ser os 31 dias de junho, de julho. Beleza. Então, a gente vai ter 30 dias de junho mais 31 dias de julho. Supondo que agora, a data de hoje, seja primeiro dia de julho. Primeiro dia de junho. Então, primeiro dia de junho, com mais 29 dias, vai dar os totais de 30 dias de junho. Mais os 31 vai dar os totais dos dias que a gente quer. Para que você está fazendo isso, professor? Eu estou fazendo isso para me descobrir quantos dias eu preciso fazer na minha divisão. Ó. Se supondo que hoje, que é um sábado, ele é o primeiro sábado do mês de junho e faltam 29 dias mais 31,
Qual vai ser o último dia de julho? Para me descobrir, basta eu fazer essa soma aqui, ó. Quanto que é 29 com 31? 29 com 31 é igual a 60. Então, eu vou pegar 60 e vou dividir por 7. Por que dividir por 7? Porque ao dividir por 7, a gente vai descobrir quantas semanas vai ter desde o primeiro dia de junho até o último dia de julho. Beleza, 60 dividido por 7 vai dar 8, com o resto igual a 7. Com o resto igual a 4, desculpa, com o resto igual a 4, ó, porque 8 vezes o 7 é igual a 56, 56 mais 4 é igual a 60. Ou seja, vão se passar 56 semanas completas e depois mais 4 dias. Então, supondo que agora seja o primeiro dia de junho, somando com mais 29 dias, a gente termina o mês de junho. Beleza. Depois, somando com mais 31 dias, a gente termina julho. Beleza. Para descobrir quantas semanas a gente tem da data de hoje até o último dia de julho, basta a gente pegar os 60 e dividir por 7, que no caso vão ser 8 semanas e mais 4 dias. Beleza. Se são 8 semanas e mais 4 dias, então em 8 semanas completas, a gente vai voltar até um sábado. Depois somar mais 4 dias. Depois do sábado, mais 4 dias, vai dar qual dia da semana? Ó, então aqui eu vou ter sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Vamos ver aqui, ó. Supondo que hoje seja sábado e se passaram 8 semanas, então a gente voltou depois dessas 8 semanas para um sábado novamente. Depois a gente tem que contar mais 4 dias. Então vai ser 1, 2, 3, 4 dias. Ou seja, o último dia do mês de julho vai ser em uma quarta-feira. Logo, o nosso gabarito vai ser a alternativa de letra C de casa, tá? Então, pessoal, não confunda junho com julho, tá? O nome é muito parecido, mas não pode se confundir. Lembrando que junho tem um total de 30 dias e julho tem um total de 31 dias. Supondo que hoje seja 1º de junho, que representa um sábado, para a gente descobrir quantos dias faltam até o último dia de julho, basta a gente pegar aqui esses 29 e somar com 31, ou seja, faltam 60 dias para dar o último dia de julho. Aí a gente pega o 60 e divide por 7. A 60 dividido por 7 vai dar 8, com o resto 4, porque 8 vezes 7 é igual a 56, mais 4 vai dar igual a 60. Ou seja, do sábado vão se passar 8 semanas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vai voltar um sábado novamente. Depois desse sábado, a gente vai contar mais 4 dias, que são os 4 dias de resto, que no caso vai ser domingo, segunda, terça, uma quarta-feira. Então, o último dia de julho vai ser, nesse cenário aqui, uma quarta-feira, beleza? Bora para a próxima aqui, ó, questão de número 6. Questão de número 6 fala bem assim pra gente, ó. Em uma quarta-feira, Gislene disse a Joana que há 53 dias atrás, ela completou mais um ano de vida. Beleza. Há 53 dias atrás, ela completou mais um ano de vida. Em qual dia da semana caiu o aniversário de Gislene? Beleza. Então, 53 dias atrás, ó, 53 dias atrás, foi o aniversário da Gislene. Foi o aniversário da Gislene. Aniversário da Gislene. Gislene. Beleza. E a gente está supondo que a data que a Gislene disse isso foi uma quarta-feira. Beleza, quarta-feira. Então agora a gente vai fazer problema de calendário, mas agora a gente não vai estar olhando para frente, a gente vai estar olhando para trás. É como se a data de hoje fosse uma quarta, é como se eu dissesse assim, ó, hoje é uma quarta-feira. Meu aniversário foi 53 dias atrás. Qual foi o dia do meu aniversário? Qual dia da semana foi o dia do meu aniversário? Beleza? Show de bola. Primeira informação que a gente precisa aqui, ó. Olha o que a banca diz. A banca diz, em uma quarta-feira, Gislene disse a Joana que há 53 dias atrás completou mais de um ano de vida. Beleza. Primeira coisa que você vai fazer, se a banca diz que foi há 53 dias atrás, eu vou pegar 53 e vou dividir por 7. Por que você vai dividir por 7? Porque uma semana possui 7 dias. Para me descobrir há quantas semanas atrás foi o aniversário da Gislene. Beleza. 53 dividido por 7 vai dar igual a 7, com o resto e 4. Com o resto igual a 4. Com o resto igual a 4. Beleza, ó, porque 7 vezes 7 é igual a 49, mais o 4 vai dar igual a 53. Beleza, ou seja, esses 53 dias atrás representaram 7 semanas anteriores, mais 4 dias de resto.
Beleza. Aqui a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez na questão passada. Porém, a gente está fazendo um caminho inverso, porque lá na outra a gente estava olhando para frente, aqui a gente está olhando para trás. Então a gente tem quarta-feira aqui, ó, foi o dia 53º, na quarta-feira. Quantos dias atrás representa qual dia da semana? Beleza, show de bola. Se eu já sei que foi, se o 53º dia representou uma quarta-feira, e eu sei que se passaram 7 semanas e 4 dias, então há 7 semanas atrás, necessariamente também bateu em uma quarta-feira. Então, nas 7 semanas atrás, ó, também bateu em uma quarta-feira. Há 7 semanas atrás. Beleza. Se bateu em uma quarta-feira, o 53º. Logo, voltando 7 semanas atrás, ó, 7 semanas atrás, 7 semanas antes, também vai ser um dia que vai representar a quarta-feira. Beleza? Tanto o 53º dia quanto 7 semanas atrás vai representar uma quarta-feira, porque a gente só está voltando as semanas, então vai representar a quarta-feira ainda. Beleza. Porém, o resto é igual a 4. Aí a gente tem que fazer o caminho inverso. Aqui a gente vai ter quinta, quarta, não, é terça, né? Caminho inverso, ó. Terça, aqui vai ser segunda, aqui vai ser domingo e aqui vai ser sábado. Beleza. Então, ó, há 4 dias atrás, a gente tem que contar, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, voltando 53 dias atrás, 7 semanas vai também voltar a ser uma quarta. Mais os 4 dias de resto, que no caso vai ser um dia de sábado. Então, o aniversário da Gislene aconteceu em um dia de sábado. Logo, nosso gabarito vai ser a alternativa de letra B de bola. Questão bem interessante, porque basicamente a gente faz a mesma coisa, mas ao invés de olhar para frente, a gente faz o caminho inverso, a gente olha para trás. A gente está vendo qual foi o dia do aniversário aí da Gislene. Logo, o aniversário da Gislene foi em um sábado, beleza? Dito isso, pessoal, vamos falar agora sobre orientação espacial e temporal. Como é que você sabe, como é que você vai saber que está diante de questão? A banca vai te dar uma série de eventos, ela vai querer ou que você coloque em ordem cronológica, que vai ser num caso de orientação temporal, ou em ordem espacial, que no caso vai ser orientação espacial. Então, basicamente, a forma mais simples de fazer esse exercício é esquematizar bem as informações que a banca te dá para você conseguir encontrar ali o gabarito correto, beleza? Olha o que a questão de número 7 traz para a gente, ó. Em uma viagem pela Europa, 4 mulheres, todas de nacionalidades diferentes, sentaram-se em torno de uma mesa quadrangular. Então, vou colocar a mesa aqui, ó. Então, todas as mulheres se sentaram ao redor de uma mesa quadrada. Então, vou até colocar essa mesa quadrada aqui, ó. Todas as mulheres se sentaram ao redor de uma mesa quadrada. Beleza. Aí a banca passa algumas informações aqui pra gente. Primeira informação que ela fala. Ocupando cada uma delas um dos 4 lados da mesa. Então, aqui a gente vai ter uma mulher, aqui outra, aqui outra, aqui outra. Cada uma de um país diferente. Entre elas, há uma irlandesa, então a gente sabe que tem uma irlandesa, então até colocar aqui, ó, uma irlandesa, uma portuguesa, uma holandesa e uma inglesa. Beleza. Aí a banca continua. A Aline, que é a mais velha entre elas, é a irlandesa. Então a gente já sabe que a irlandesa vai ser a Aline. Então a irlandesa é a Aline. Por quê? Porque a banca já deu essa informação pra gente. Beatriz está sentada à esquerda da irlandesa. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho uma mesa, que eu vou ter as quatro pessoas que vão estar sentadas ao redor dessa mesa. Aí a banca vai e diz assim, ó. A Aline, a mais velha entre elas, é irlandesa. Então eu vou supor que a Aline está aqui, ó. Vamos supor que a Aline está aqui. Supôs um lugar qualquer. Então, o A eu vou chamar o A de Aline. Então, o A é a de Aline. Então, essa daqui, ó, vai ser a Aline. A Aline, a gente já sabe que a nacionalidade dela é irlandesa. Então, vou colocar aqui, ó, a Aline é irlandesa. Aí a banca vai e fala bem assim, ó. Entre elas há uma irlandesa, uma portuguesa e uma inglesa. A Aline, que é a mais velha entre elas, é irlandesa. Beatriz está sentado à esquerda da irlandesa. A gente já sabe que a irlandesa é a Aline, né? Se a Aline é irlandesa e a Beatriz está sentada à esquerda da irlandesa, então basicamente a banca está te dizendo que a Beatriz está aqui, ó. O B é de Beatriz. Por que a Beatriz está aqui?
Porque se a Beatriz está sentada à esquerda da irlandesa, ó, a irlandesa é a Aline. Direita da irlandesa vai ser aqui, a esquerda da irlandesa vai ser aqui. Ou seja, quem está sentado à esquerda da Aline, que no caso é a irlandesa, vai ser a Beatriz. Então a gente já sabe que a Beatriz, ela está sentada aqui nessa posição em específico. Beleza. Então, Beatriz está sentada à esquerda da irlandesa. Então essa informação aqui a gente já colocou no nosso desenho aqui. Então Beatriz está nessa posição aqui em específico. Aí a banca vai e continua. E Camila à esquerda da holandesa. A Camila está à esquerda da holandesa. Essa informação aqui, ó, a gente ainda não sabe. Por que a gente não consegue colocar ela no nosso desenho? Porque a gente não sabe quem é a holandesa ainda. Mas bora para a próxima aqui, ó. Sabendo-se que Daniela não é a portuguesa. Então a Daniela, ela não vai ser a portuguesa, ó. Então das meninas, a Daniela... Então a Aline nem a Daniela vai ser a portuguesa, né? Porque a Aline a gente já sabe que é irlandesa. Ou seja, a portuguesa ou vai ser a Camila ou vai ser a... deixa eu ver o nome da outra. Ou vai ser a Camila ou vai ser a Daniela. Beleza. Aí ele vai e diz, sabendo-se que Daniela não é a portuguesa, está sentado à frente da Beatriz. Ó, a Daniela está sentado na frente da Beatriz. Então, se a Beatriz está aqui, ó, a Daniela está bem aqui, ó. Daniela está bem aqui. Que eu vou chamar de D, né? Então, a Daniela está bem aqui, porque ela está na frente da Beatriz. Então, aqui vai ser a Daniela. Beleza. Então, só com isso daqui, a gente já sabe qual é a posição da Camila, né? A Camila, que é a C, ó, ela vai estar nessa posição aqui. Show de bola. Agora, vamos ler de novo para ver se passou alguma informação batida sobre as nacionalidades. Então, a posição delas a gente já sabe. A Aline vai estar aqui, a Beatriz aqui, a Camila aqui e a Daniela aqui. Mas vamos ler novamente para ver se a gente deixou passar alguma informação sobre as nacionalidades. Olha o que a banca diz aqui pra gente, ó. Entre elas há uma irlandesa, uma portuguesa, uma holandesa e uma inglesa. A Aline é a mais velha entre elas, é a irlandesa. Então a Aline eu já até coloquei aqui, ó, que ela vai ser a irlandesa. A Aline é a irlandesa. Beleza. Beatriz está sentado à esquerda da irlandesa. Então Beatriz vai estar aqui porque ela está à esquerda da Aline, que é a irlandesa. E Camila à esquerda da holandesa. Olha só, voltando. Depois que a gente desenhou todo o desenho, a gente já sabe a posição de cada uma. Mas a banca diz que a Camila está à esquerda da holandesa. Se a Camila está à esquerda da holandesa, então quem é a holandesa? Ou vai ser a Beatriz ou vai ser a Daniela. Se está à esquerda, então a holandesa vai ser a Beatriz. A holandesa vai ser a Beatriz. Por que a holandesa vai ser a Beatriz? Se você reparar aqui, ó, a esquerda da Beatriz vai ser a Camila. E a direita da Beatriz vai ser a irlandesa. Como ele diz que Camila está à esquerda da holandesa, quem é a esquerda da Beatriz? É a Camila. Logo, quem é a holandesa é a Beatriz. Se eu já sei que a Beatriz é a holandesa, então a Beatriz também não pode ser a portuguesa. Quem restou para a portuguesa? Ó, a holandesa vai ser a Beatriz. Vou até colocar aqui, ó, a Beatriz é a holandesa. A Beatriz é a holandesa. Logo, quem foi que restou para ser a portuguesa? Só restou uma delas, que no caso vai ser a pessoa que começa com a letra C, que no caso vai ser a Camila. Então a portuguesa vai ser a Camila. Então a Camila é a portuguesa. É a portuguesa. Portuguesa. Quem restou de nacionalidade para a Daniela? Somente a inglesa. Então aqui vai ser a Daniela. Daniela. Então a Daniela vai ser a inglesa. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, inglesa. Inglesa. Então a gente já sabe quais são as posições delas na mesa e as nacionalidades respectivas. Agora a gente já pode julgar a alternativa. A letra A diz, a Beatriz é holandesa. Ó, a Beatriz é holandesa, correto. E Daniela é portuguesa. Não, a Daniela é inglesa. Letra B, Camila é portuguesa, de fato Camila é portuguesa, e Daniela é inglesa. De fato, Daniela é inglesa. Gabarito, letra B de bola. Mas vamos ler as próximas aqui, ó. Beatriz é portuguesa. Não, Beatriz é holandesa. Daniela é holandesa. Não, a holandesa é a Beatriz. Beleza. Show de bola. Camila é inglesa. Não, Camila é portuguesa. Daniela é portuguesa. Não, a Daniela é inglesa. Então, a única que traz informações verdadeiras é a alternativa de letra B de bola. Beleza? Bora agora para a questão de número 8, que também é uma questão de orientação espacial e temporal. A questão traz bem assim para a gente, ó. Em uma equipe de desenvolvimento de software, sabe-se que X possui menos experiência que Y. Aí ele dá essas informações aqui, ó. X possui menos experiência que Y. Então, vou colocar aqui, ó. O X possui menos experiência do que o Y. Então, ele deu a informação, eu só desenhei.
Depois ele vai e fala assim, ó, Z é mais experiente do que o W. Se o Z é mais experiente do que o W, então posso dizer que o Z possui maior experiência quando comparado a W. Beleza. E que tem a mesma quantidade de anos de experiência que Y. Quando ele diz que tem a mesma, ele está falando com quem? Ele está falando com relação a W. Ele está dizendo que W tem a mesma quantidade de anos de experiência que Y. Ou seja, o W, o Y é igual ao W. Como é que eu relaciono essas três informações aqui, ó? Posso relacionar assim, ó. Posso dizer que o X, ele é menor do que o Y. Como o Y é igual a W, então coloco o Y igual a W. E o W é menor do que o Z. Ou seja, as três informações que a banca deu, ao orientar elas aí, a gente vai ter essa informação aqui, ó. O X é menor do que o Y, que vai ser igual a Z, que vai ser menor do que o W. Menor do que o Z, desculpa. X é menor do que o Y, que é igual a W, que é menor do que Z. Sabendo-se assim, pode-se concluir corretamente que... Aí ele vai e diz, na letra A, ele diz o seguinte, na letra A, ele diz que W é menos experiente que X. Ó, o W, ele é, no caso, mais experiente que X. O X, na verdade, o X que possui menos experiência. Então, o W, ele é mais experiente do que o X, porque o X está menor aqui, ó. Beleza. Letra B. A letra B diz, X é mais experiente que W. X, na verdade, ele é menos experiente que W. Então, letra C não é... Letra B não é o gabarito. Letra C. Y é menos experiente do que o Z. Ó, o Y é menos experiente que Z. De fato, o Y é menor do que o Z. Ele tá menor aqui na nossa classificação. Então, o Y, de fato, é menos experiente do que o Z. Tá correto. Se tivesse mais, estaria errado. E a última aqui. X é mais experiente do que o Z. O X, ele é mais experiente do que o Z? Não, X é menos experiente do que o Z. Então, não é o nosso gabarito. Então, o gabarito correto é a letra C. Ao fazer essa análise aqui, ó, desenhar em forma de letras aí, ficou mais fácil. O X possui menos experiência do que o Y, que possui a mesma experiência do que o W, que possui menos experiência do que o Z. Ou seja, o menos experiente de todos vai ser o X, depois o Y, depois o Z, depois o W, depois o Z. Então, o mais experiente de todos é o Z, e o menos experiente de todos é o X. Então, quando ele diz que Y é menos experiente do que o Z, é uma informação correta. Beleza? Dito isso, pessoal, bora falar agora sobre princípio da casa dos pombos. Como é que você faz questões de princípio da casa dos pombos? É bem tranquilo. Basicamente, a questão vai te dar, por exemplo, se temos N elementos a serem dispostos em M lugares e o número de elementos é maior que o número de lugares. Então, necessariamente, vai ter posições que vai ter mais elementos do que casas. Como assim? Por exemplo, imagina que a gente tenha 7 pombos e a gente tenha um total de 3 casas. Tem um total de 3 casas. Como é que a gente pode dispor esses pombos nessas 3 casas? A primeira possibilidade seria colocar os 7 pombos dentro da primeira casa. Isso seria uma possibilidade. A segunda seria colocar 6 pombos na primeira casa, na primeira casa, um na segunda e deixar a terceira sem nenhum. Também é uma possibilidade. Outra possibilidade seria 3 pombos na primeira, 3 na segunda e 1 na terceira. A outra, 3 pombos na primeira, 2 na segunda e 2 na terceira. Depois, no final, a gente vai poder afirmar que teremos mais de um pombo em pelo menos uma das casas. Com certeza absoluta, se a gente tem 7 pombos e 3 casas, com certeza absoluta a gente pode afirmar que teremos mais de um pombo em pelo menos. Em pelo menos uma casa, a gente vai ter mais de um pombo. Que seria, pior cenário seria você colocar os 7 em uma casa só. Ou seja, em pelo menos uma delas, a gente vai ter mais que um pombo, tá? Então, pelo menos uma casa terá 3 pombos ou mais. Show de bola. Seria de acordo com as possibilidades, seria uma conclusão também. Mas com certeza absoluta, a gente pode afirmar que mais de um pombo vai ter pelo menos uma das casas, tá? Então, o princípio da casa dos pombos é assim, quando você organiza em casas. Aí, a gente fala de pombos porque foi a forma que o pessoal de raciocínio lógico utilizou. A gente colocou pombos em casas. Então, por isso que a gente fala princípio da casa dos pombos. Mas na questão, na prova, a banca te dá outros exemplos. Por exemplo, olha essa questão aqui da IDECAM. É a mesma coisa, é como se fosse pombos e casas. Ó, em um parque, 60 pássaros pousaram em 25 árvores diferentes. É como se os pássaros fossem os pombos e as árvores as casas, tá? Cada árvore pode acomodar qualquer número de pássaros. Assinale a alternativa, assinale qual das afirmações é necessariamente uma afirmação verdadeira. Beleza. Então a banca te dá algumas informações aqui.
Aí na letra A, ela vai e fala bem assim, ó. Vamos lá, letra A. Há pelo menos uma árvore com exatamente 2 pássaros. Beleza. A gente tem um total de 60 pássaros em 25 árvores. Ó, eu vou colocar uma situação aqui, ó. Essa situação aqui, a gente pode ter 24 árvores com um pássaro, com um pássaro cada, com um pássaro, e uma árvore com 36 pássaros, ó. Uma das possibilidades, 36 pássaros. Então, uma das possibilidades que pode acontecer é de, em 24 árvores, cada uma ter um pássaro somente, e em uma das árvores a gente tem um total de 36 pássaros, porque 36 com 24 vai dar os 60 pássaros. Só com essa possibilidade aqui, eu já digo que a alternativa de letra A é errada, porque a letra A diz: haverá pelo menos uma árvore com exatamente 2 pássaros. Não, essa possibilidade aqui já demonstra que haverá pelo menos uma árvore com exatamente 2 pássaros. A gente já demonstra que nessa possibilidade aqui, ó, a gente vai ter 24 árvores com um pássaro cada. Só uma que vai ter mais de 2. Então, como a gente conseguiu construir uma situação em que quebra a alternativa, então letra A é errada. Letra B, a letra B também é errada, porque a gente vai utilizar o mesmo exemplo. Olha o que a letra B diz: nenhuma árvore terá mais que 5 pássaros. Esse exemplo mesmo aqui, ó, eu coloquei uma das árvores com 36 pássaros. Então, também posso marcar a letra B como errada. Letra C. Letra C diz assim, ó: haverá pelo menos uma árvore com 3 ou mais pássaros. Beleza, como é que a gente sabe se haverá pelo menos uma árvore com 3 ou mais pássaros? Se a gente tem um total de 60 pássaros, a gente tem um total de 60 pássaros. Beleza. Então vamos colocar aqui, ó. Vou supor que eu vou ter 2 pássaros em cada árvore, ó. 2 pássaros em cada árvore. Supondo que eu tenho 2 pássaros em cada árvore, pessoal, então eu vou ter 2 vezes 25, vai dar igual a 50 pássaros. 50 pássaros. Por quê? 50 pássaros, porque eu tenho um total de 25 árvores. Então, pegando 2 pássaros para cada árvore, vai dar um total de 50 pássaros. Ou seja, como a gente tem um total de 60 pássaros e colocando pelo menos 2 em cada árvore, vai dar um total final de 50 pássaros, 60 menos 50 vai ser igual a 10, ou seja, restam 10 pássaros. Então, em pelo menos uma dessas árvores aqui, ó, a gente pode afirmar com plena certeza que vai ter 3 ou mais pássaros. Porque como restam 10 aqui, ó, a gente vai ter que realocar esses 10 em alguma das 25 árvores. Então, pelo menos uma delas vai ter mais que 2 pássaros. Então, a informação de letra C é o nosso gabarito. De fato, haverá pelo menos uma árvore com 3 ou mais pássaros, de acordo com o esquema que eu demonstrei aqui para vocês. Por exemplo, se eu tenho 2 pássaros em cada árvore, vai dar um total de 50 pássaros nas 25 árvores. Logo, como restam 10, ao pegar esses 10 e realocar para as árvores, eu posso dizer com plena certeza que pelo menos uma delas vai ter 3 ou mais pássaros, beleza? Bora para a letra D de dado. A letra D diz assim, ó: todas as árvores terão pelo menos um pássaro. Todas as árvores, ó, aqui tem um peguinho, ó, todas as árvores, a peguinha tá aqui, ó, todas as árvores terão pelo menos um ou mais pássaros. Pessoal, a gente não sabe se essas 25 árvores são todas as árvores do parque. Então dizer que todas as árvores do parque terão pelo menos um pássaro é errado, porque a gente não sabe se essas 25 árvores representam de fato todas as árvores do parque, tá? O erro é dizer que todas as árvores do parque vão ter menos de um pássaro. Mas a gente não sabe se essas 25 árvores representam todas as árvores do parque. A banca não deu essa informação, beleza? Então a letra D também se encontra errada. Então a única correta é a letra C de casa. Show de bola! Dito isso, pessoal, bora agora falar sobre... mais uma aqui, ó, questão de número 10, questão sobre orientação temporal e espacial. A questão de número 10, ela traz o seguinte pra gente, ó. Uma empresa de produtos eletrônicos emprega 200 funcionários. Então, uma empresa de produto eletrônico emprega um total de 200 funcionários. Considerando-se isso o número de pessoas selecionadas de forma aleatória, para que ao menos 6 delas façam aniversário no mesmo mês, deve ser igual a quanto? Beleza. Então, a gente já sabe que a empresa tem um total de 200 funcionários. Então, a nossa empresa,
a empresa tem um total de 200 funcionários. Total de 200 funcionários. De 200 funcionários. Beleza, show de bola. Aí a banca quer saber o seguinte, considerando-se isso, o número de pessoas selecionadas de forma aleatória, para que ao menos 6 dessas pessoas façam aniversário no mesmo mês. Beleza, então a gente vai ter que selecionar essas pessoas para que pelo menos 6 delas façam aniversário no mesmo mês. Beleza. Lembrando que um ano tem quantos meses? Ó, um ano ele possui, isso aqui é uma questão que envolve calendário, né, também. Um ano possui um total de 12 meses. Beleza. Então, supondo que eu pegue 12 pessoas, pode acontecer dessas 12 pessoas, de cada uma delas fazer aniversário em um mês do ano. Então, cada uma pode fazer aniversário em um mês do ano. Ó. Cada uma faz aniversário em um mês. Faz aniversário em um mês. Aniversário em um mês. Se cada uma faz aniversário em um mês, nesse cenário a gente vai ter um total de 12 pessoas. Beleza. Agora, supondo que eu pegue 24 pessoas, pode acontecer dessas 24 pessoas, cada duas delas, fazer aniversário em um mês. Cada duas faz aniversário em um mês. Ou seja, a gente vai ter um total de duas vezes o 12 vai dar igual a 24 pessoas. Porque a cada duas pessoas, de 24 pessoas, é como se cada duas fizesse aniversário em um mês do ano. Beleza. Próximo aqui, ó, 24, 36 pessoas. Ao pegar 36 pessoas, ó, eu vou ter aqui 3 vezes o 12, que vai dar igual a 36. Então, ao pegar 36 pessoas, é como se a cada 3 pessoas fizessem aniversário no mesmo mês. Próximo aqui vai ser 48 pessoas, porque 4 vezes o 12 vai dar igual a 48. Depois eu vou ter um total de 60, né? 60 pessoas, porque no caso 5 vezes o 12 é igual a 48. Ou seja, como a banca quer saber a chance, né? Considerando-se isso, o número de pessoas selecionadas de forma aleatória para que ao menos 6 façam aniversário no mesmo mês. Como é que eu faço para descobrir essa possibilidade de que ao menos 6 façam aniversário no mesmo mês? Eu supus aqui que cada pessoa está fazendo aniversário em um mês do ano. Ao pegar 12 pessoas, cada uma faz aniversário em um mês. Ao pegar 24, cada duas faz aniversário em um mês. 36, a cada 3 faz aniversário em um mês. 48, a cada 4. 60 a cada 5. Ou seja, ao pegar a pessoa de número 61, pelo menos, eu posso dizer com plena certeza que pelo menos de 61 pessoas, eu vou ter 6 pessoas que vão fazer aniversário no mesmo mês do ano, tá? Porque ao pegar a 61ª pessoa, essa pessoa de número 61, ela vai ter que entrar em um dos meses. Então, pelo menos 6 pessoas vão fazer aniversário no mês do ano. Porque até aqui, ó, foram 5 para cada mês. Então, eu tenho que pensar nesse pior cenário. O pior cenário seria supor que aqui 3 pessoas fazem no mesmo mês, 4, 5. Ou seja, a pessoa de número 61, pelo menos certeza que eu vou ter 6 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Logo, quando a banca fala bem assim, ó, o número de pessoas selecionadas de forma aleatória para que ao menos 6 façam aniversário no mesmo mês, deve ser igual a quanto? Deve ser igual a 61 pessoas. Gabarito, letra A. Beleza? Basicamente era essa ideia aí que o examinador queria que você tivesse. Show de bola. Dito isso, bora falar agora sobre a parte final da aula. Vamos falar sobre pode cair sequência de letras, números ou figuras. Às vezes caem questões para vocês sobre sequências de ciclos. Como é que você faz sequência de ciclo? Por exemplo, ó, ABC, ABC, ABC. Aí a banca te pede qual que é a letra que vai estar na posição 1000. Como é que você faz isso? Primeira coisa, você vai ter que identificar o ciclo. Esse ciclo aqui, no caso, ó, é ciclo de 3 em 3. Ó. Eu tenho ABC, ABC. Ou seja, eu vou pegar o 1000 e vou dividir por 3. Ao pegar o 1000 e dividir por 3, vai dar 333, né? Deixa eu ver. 333, porque 333 vezes 3 vai dar 999, mais 1 de resto. Ou seja, como é mais 1 de resto, é como se tivesse o ciclo ABC parecido 333 vezes, depois mais um número de resto, que no caso vai ser a primeira posição, que no caso vai ser a letra A. Ou seja, a letra que vai estar na posição 1000, de acordo com esse ciclo, vai ser a letra da posição A. Pode cair também sequência de figura, ó. Se você reparar, essa figura aqui, ó,
essa bolinha tá andando, ó. Ela tá aqui, depois ela vem para cima, depois vem pro lado, depois vem pro meio. Mesma coisa aqui, ó. Ela tá do lado, depois vem para cá, depois vem para cá. Então você tem que reparar qual que é a sequência que a banca te dá. Até pode acontecer sequência de figura como esse cenário aqui, ó. Que a bolinha vai andando, ó. Para baixo, para cima, para baixo, depois no meio. Beleza? Aqui, pro lado, para baixo, pro lado e no meio. Então, ela vai seguindo um ciclo. Ou pode ser uma sequência de números mesmo, ó. 2 vezes 4, 8, 8, ou 2 vezes 4, 2 vezes o 4 é o 8. Primeiro você multiplica e depois você soma. Multiplica e soma, ó. 2 vezes 4, 8, mais 4, 12, vezes 4, 48, mais 4, 52. Então, é uma sequência que ela primeiro multiplica por 4, depois soma por 4. Ou pode ser uma frequência de Fibonacci. O que é a frequência de Fibonacci? Ó, ela sempre vai somando os elementos anteriores. Ó, aqui é o 2. O 2 representa 1 mais 1. 2 mais 1 é 3. Aí aqui, 3 mais 2 é 5. 5 mais 3 é 8. 8 mais 5 é 13. E assim sucessivamente. Isso é a frequência de Fibonacci. Beleza. Bora ver uma questão aqui, ó, que é justamente sobre essa frequência de Fibonacci aí. A questão fala bem assim, ó. A sequência de números, olha que a sequência que ela dá, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 e 13. É conhecida como a frequência de Fibonacci. Com base nessa sequência, o que é correto afirmar? A questão vai e diz, ó, aqui a gente tem o primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. O que a frequência de Fibonacci diz? Ela sempre vai somando os dois elementos anteriores. Ó, aqui vai ser 1 mais 1 que é 2, 2 mais 1 que é 3, 3 mais 2 que é 5, 5 mais 3 é 8, 8 mais 5 que é 13, 13 mais 8. 13 mais 8 é 21, que vai ser o nono termo. Depois 21 mais 13 é 34, que vai ser o 10º termo. Depois 34 mais 21, que é o 55, que vai ser o 11º termo. Beleza. Aí olha o que a banca fala aqui pra gente na letra A. O nono termo corresponde ao 34. Ó, o nono termo é o 21. Errada. Letra B. A diferença entre o 11º termo e o 10º termo. Ó, o 11º termo é 55. Então aqui vai ser 55 menos o 10º termo, que no caso é 34. 55 menos 34 vai dar igual a 21. Ela diz, a diferença entre o 10º termo entre o 11º termo e o 10º termo é igual ao nono. O nono é igual a 21. É isso mesmo, é igual ao nono. Então, o nosso gabarito, isso daqui representa de fato o nono termo. Então, o nosso gabarito é a letra B de bola. Bora ver a C, bora encontrar o erro da C. A C diz o seguinte, toda a sequência é composta por números primos. O que é número primo? É um número que é divisível por 1 ou por ele mesmo, e é um número maior do que o número 1. No caso aqui, ó, a gente tem o número 8. O número 8 não é o número primo, porque ele é divisível pelo 2, pelo 4. Então, ele não é um número primo. Ele não é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Então, dizer que toda sequência é composta de números primos é errado. Por conta, por exemplo, do número 8, que é um número que é da frequência de Fibonacci e que não é o número primo. Letra D. A soma do nono termo com o 11º. Ó, do nono com o 11º. Ó, o nono com o 11º, ou seja, 21 mais 55. 21 mais 55 vai dar igual a 76. Aí ela vai e diz, a soma do nono termo com o 11º é igual ao décimo. O décimo é quanto? 34. Não, não é igual a 34. É diferente de 34. Então, gabarito, letra B de bola. Frequencinha aí de Fibonacci, beleza? Bora para a última questão da nossa aula. Questão de número 12. A questão fala bem assim pra gente, ó. Deixa eu botar maior aqui. Fala assim, ó. Os números triangulares são números que podem ser visualizados através de pontos dispostos em uma forma de triângulos equiláteros. Beleza. Neste contexto, o primeiro número triangular é o número 1, representado por um ponto. E, do mesmo modo, o segundo número triangular é o número 3, representado por 3 pontos. Beleza. A figura representa os 4 primeiros números triangulares. Ó, aqui é o primeiro, né, que é representado por um ponto. O segundo número triangular, que é representado por 3. E assim sucessivamente. Como é que você vai fazer aqui? Tem que encontrar uma lógica. Olha a lógica que eu fiz aqui, ó. O primeiro número triangular, que é esse aqui, ó, o primeiro número triangular, ele possui quantas linhas? Possui uma linha. Vou colocar aqui, ó, uma linha de bolinhas. Só uma fileira de bolinhas. O segundo número triangular, que é esse daqui, ó,
segundo número, ele possui quantas fileiras de bolinhas? Ó, 2 fileiras de bolinhas. Então, vou colocar aqui 2 linhas. 2 linhas. E o terceiro número triangular? Linhas. Você tem que encontrar um padrão. O terceiro número triangular, ó, ele possui quantas linhas? 1, 2, 3 linhas. Então, vou colocar aqui, ó, o terceiro número, ele possui 3 linhas de bolinhas. 3 fileiras de bolinhas. 3 linhas. 3 linhas. Essas linhas eu estou querendo dizer que são fileiras, tá? E o quarto número, ó, 1, 2, 3, 4. O quarto número possui 4 linhas. 4 linhas. Para que você está fazendo isso, professor? Porque você tem que encontrar um padrão para você conseguir finalizar a sua questão. Ó, se esse padrão se mantiver, então o 42º número triangular será composto por um total de quantas bolinhas, né? De quantos pontos, no caso, que são as bolinhas. Beleza, como é que você faz isso daqui, ó? A gente tem que encontrar um padrão. A gente já sabe que aqui a gente tem no primeiro número uma linha, no segundo 2 linhas, ou seja, sempre vai o quê? Vai somando de 1 em 1, ó. Vai somando de 1 em 1. Ou seja, a nossa razão aqui, ela é igual a 1. Isso daqui é o quê? É uma PA de razão igual a 1. Então é uma PA de razão igual a 1. É uma PA que a razão é igual a 1. E o primeiro termo é igual a quanto? O primeiro elemento, ó, é igual a 1, porque possui uma linha. Então o primeiro elemento, o A1, é igual a 1. Beleza. Como ele quer saber se esse padrão se mantiver, então o 42º número será composto de um total de quantas? Então ele quer saber a soma dos 42 números triangulares. Então a soma de bolinhas. Como é que a gente faz? A gente tem que utilizar a fórmula da soma de uma PA. Qual que é a fórmula da soma de uma PA? Essa daqui, ó. Sn é igual a A1 mais AN dividido por 2 vezes o N. Beleza. O A1 é o primeiro elemento, o AN representa o número de os elementos que você quer, né? O N, no nosso caso aqui, ó, vai ser igual a 42. No nosso cenário, ó, essa fórmula vai ser escrita dessa maneira aqui, ó. O S42, que é a soma dos 42 primeiros números triangulares, vai ser igual ao primeiro, mais o A42 vezes o 42, que é o número de elementos que a gente tem, dividido por 2. Beleza. Quem é o A1 aí no nosso caso? O A1 no nosso caso representa o número 1, né? Que representa uma linha de... No primeiro número triangular a gente tem uma linha só de fileiras, então vai ser igual a 1. Mais o A42. Se vai somando de 1 em 1, então o A42 também vai ser igual ao número 42, porque sempre vai somando de 1 em 1. Beleza. E aqui vai ser vezes o N, que no caso é o próprio 42. Show de bola. Dividido aqui no caso por 2. Ó, 1 mais 42 é igual a 43. 43 vezes. Quanto que é 42 dividido por 2? 42 dividido por 2 é igual a 21. Então basta fazer 43 vezes 21. Bora fazer aqui, ó. 43 vezes 21, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então aqui vai dar 3, 10, 903. Então a gente vai ter um total de 903 pontos, que representa a soma desses elementos aí, desses 42 números triangulares. Ou seja, se esse padrão se mantiver, então o 42º número triangular terá um total de 903 pontos. Então o nosso gabarito vai ser a letra, no caso aqui, letra C de casa. Beleza? Pessoal, com isso, a gente finaliza os tópicos 1 e 2 do edital do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Muito obrigado. Próxima aula a gente vai falar sobre operações com conjuntos. Vamos ver o que é união, interseção, diferença entre conjuntos, conjunto complementar e assim sucessivamente. Beleza? Aguardo vocês. Abraço, pessoal. Tamo junto.